CBN Campo Grande Política. O Legislativo Estadual deve encerrar os trabalhos na próxima quarta-feira, dia 21 de dezembro. E aí os deputados estaduais entram em recesso. No ano que vem, 17, se eu não estou enganada, acho que são 17 dos 24 deputados voltam para novos mandatos porque foram reeleitos. Entre eles está o deputado Amarildo Cruz, do PT, que está aqui hoje conosco no estúdio da CBN. Bom dia, deputado, bem-vindo. Bom dia, Lígia. Bom dia, Cris. Bom dia, Anderson, Geliel. Nosso técnico aqui das nossas mídias. Leva ao ar a gente pelo YouTube, nosso streaming. Extremamente importante. Eu fui dar entrevista uma vez no lugar, a pessoa falou assim, não, você tem que cumprimentar só o entrevistador. Eu falei, mas você está aqui dentro, mas como que eu não vou cumprimentar? Nossa equipe aqui. A gente não faz nada sozinho, lógico, né? Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Exatamente. Na vida é isso. Satisfação estar aqui, Lígia, aqui no CBN, aqui. Um abraço para o doutor Rosário, para o Estevão. Né, ele deve estar nos assistindo lá em Três Lagoas, porque nós, justamente o Geliel leva aí a imagem da rádio, né? Que hoje em dia é assim, a rádio chega pela TVC lá em Três Lagoas. Então, melhor ainda mandar um abraço aqui para eles. Vamos conversar um pouquinho. O senhor aí é um dos deputados que volta para mais um mandato, será o seu 5º mandato em 2023. E uma das propostas do senhor que devem ser levadas aí para o ano que vem é o da implantação da tarifa zero no transporte coletivo. Aqui em Campo Grande, isso é uma batalha de sempre, né? O transporte coletivo com problemas, com falta de repasse, e arrecadando, o contribuinte pagando, além de pagar o imposto, ainda paga o transporte coletivo para usar. Como seria isso, uma tarifa zero? Como isso funcionaria e de onde viriam os recursos para sustentar esse transporte? Lígia, acho que, em primeiro lugar, é importante fazer um breve histórico. Essa questão já vem sendo discutida de uma forma mais enfática, mais profunda, há mais de 1 ano, 2 anos, mais ou menos, aqui no nosso estado, mais precisamente em Campo Grande, e em alguns lugares do Brasil, até com mais tempo, já vem se discutindo isso. No começo dessas discussões, é uma utopia, como que vai tarifa gratuita, zerada para o transporte coletivo, e aí se percebeu que em vários lugares do mundo acontece, já existe isso. Por quê? Porque é essencial, né? A mobilidade é essencial para o trabalho, para a escola, para qualquer lugar que você tenha que se deslocar. E do transporte coletivo, que é aquele transporte que você, quando você tem um trem, um ônibus com várias pessoas, você está tirando vários veículos, vários carros, principalmente num país que usa combustível fóssil como o nosso, você está diminuindo a quantidade de poluentes, tem uma série de impactos que são importantes. Então, isso tudo levado em consideração, começou-se a discutir essa alternativa com mais profundidade, com mais seriedade. Mas aí sairia... Mais um dos aspectos mais importantes também, principalmente aqui no nosso país, é que pós-pandemia percebeu-se que diminuiu a quantidade de usuários do sistema de transporte de uma maneira geral. Não só no Brasil, no mundo. Nós fomos impactados por isso também. Muita gente, durante a pandemia, deixou de usar o transporte coletivo e também, em função do preço da tarifa, comprou lá sua moto, seu carro usado ou coisa desse tipo e foi se deslocar para o trabalho, para a escola, dessa maneira. Muita gente também deixou de usar o transporte coletivo porque passou a desempenhar o teletrabalho, por exemplo, né? Então, saiu do sistema. Então, você diminuiu a quantidade de usuários, você teve outras políticas implantadas para gratuidade para alguns setores, como, por exemplo, para idosos, para o passe do estudante, que são gratuidades que impactam, né, no preço, na composição da tarifa e, obviamente, acaba onerando aquele que efetivamente usa o transporte que não está dentro de nenhum desses segmentos que são beneficiados. Onera para ele o aumento, o custo, a variação do combustível, do serviço e tudo mais. Mas nesse caso daí, da onde viria esse dinheiro? Então, quem que vai pagar aí? Então, veja bem, essas mudanças todas no sistema fez-se repensar o sistema. E aí a alternativa da gratuidade começou a ser
vista de uma outra maneira, ser discutida com mais profundidade. O transporte foi incluído na Constituição Federal, através de emenda, como um dos direitos básicos de cidadania, assim como é a saúde e a educação. E você tem fundos que financiam Seria tanto o SUS a saúde... do transporte. Exatamente. O SUS é financiado pelo Tesouro do Estado, da União e dos municípios. Existe um fundo específico para isso. O Fundeb financia a educação. Nós teríamos que criar um fundo para o transporte, sendo um direito constitucional. Então, começa aí a discussão. Então, tem uma obrigação do Estado de ver isso sob uma outra ótica. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos que buscar alternativas. Eu vejo com muita simpatia a oportunidade de fazer essa discussão nesse momento, primeiro porque é uma discussão que já vem sendo feita há um bom tempo. Nós temos hoje mais de 40 municípios no nosso país que já implantaram a gratuidade no transporte e os resultados são os melhores possíveis. Saiu da iniciativa privada e quem administra o Estado ou não? Você tem vários modelos. Depende, você tem que estudar as alternativas. Por isso que eu estou propondo nós fazermos audiência pública, trazermos essa experiência dos municípios que já implantaram, para que a gente veja qual que é a melhor alternativa para nós. Ou nós criamos uma empresa pública para administrar e substitui a iniciativa privada, ou nós fazemos uma parceria público-privada, você tem um misto, uma empresa e também você tem a iniciativa privada. Tem municípios que funcionam assim. Em alguns trechos da cidade é explorado pela iniciativa privada e alguns trechos é explorado por uma empresa pública. Nesses lugares, inclusive, onde existe as duas formas, existe uma concorrência, inclusive, e um aperfeiçoamento maior entre o público e o privado, porque eles disputam o mesmo serviço e o mesmo setor. É um modelo que pode ser também analisado, ou então, em vários lugares também, continua a iniciativa privada, só que aí você tem um fundo garantidor que é mantido pelo poder público para poder custear o preço do transporte. Eu acho que uma das medidas mais importantes, aliás, eu acho que um dos reflexos mais importantes, Lígia, é exatamente aquilo que sobra para o trabalhador, para aquele que efetivamente depende do transporte público. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Estudos mostram que, em média, de 15% a 20% da renda do trabalhador ela é para custear transporte, para trabalhar, para se deslocar para o trabalho, para o estudo, para a família, para o filho. 15% a 20%. Nós estamos falando aí de algo em torno de R$200, R$300, no mínimo. Você sabe o que é isso na economia familiar de quem ganha R$1.200, R$1.300 é altamente impactante. Lógico que é altamente impactante. Para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai sumir da economia? Não. Ele vai para outros setores. Ele vai para a família viver melhor, comer melhor, vestir melhor, maior desafio viver melhor. Eu acho que esse é o ponto mais importante. De tudo isso, nós temos que levar em consideração esse, que é o do bem-estar, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por isso que essa discussão se torna extremamente importante, principalmente porque nós estamos falando de quem depende do transporte coletivo, que é a população mais humilde. Deputado, sem dúvida que seria, acho que o mundo ideal, a gente ter um transporte público aí em que as pessoas chegam... O mundo ideal já existe em vários municípios do nosso país e em vários lugares do mundo. E aí... Nós temos que pensar no ideal mesmo, isso, né? Exatamente. Mas aí o grande desafio seria a eficiência desse sistema, né? Sempre foi, né? Um grande como desafio. A gente tem na saúde, na educação, e até hoje o Brasil ainda não conseguiu atingir o nível de excelência, né? Então, esse seria o maior desafio que eu vejo aí. A proposta é boa, com certeza a população vai aprovar, mas precisa atingir um nível de eficiência. Né? Sim, com certeza. É aquela história, não é por causa do carrapato que você vai matar a vaca, você mata o carrapato. Né? Exatamente. Não é inteligente. Então, assim, nós temos que... É uma grande proposta, ela tem repercussão, ela tem, do ponto de vista da sua... eficiência de colocar em prática, ela traz muito mais benefícios do que problemas, com certeza traz. Posto isso, eu acho que a proposta, nós temos que fazer de tudo para que ela seja implantada. Lógico, discutir da melhor maneira possível, viabilidade, tomar todos os cuidados, criar um arcabouço jurídico para dar sustentação, pegar a experiência de outros lugares. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A partir daí, nós temos um problema de gestão. Essa questão de ineficiência é uma questão de gestão. É uma questão de gestão, é uma questão de eficiência, inclusive, de quem é obrigado a fiscalizar, do poder público, dos legislativos municipais, estaduais, do Congresso Nacional,
do judiciário, principalmente, problema de gestão, né? Por composição do preço da tarifa. Né? Você vê, por exemplo, que em alguns lugares você tem alguns contratos que eles podem ser melhorados do ponto de vista do custo da tarifa. Por que muitas vezes para o público é mais caro do que para o privado? Esse é o grande problema e o grande dilema. Porque muitas vezes se suporta muita coisa que não se suporta dentro do privado. É essa a grande diferença. Então, o problema, esse risco que você coloca, isso está correto, porque nós temos que estar atento a isso, mas é um problema de eficiência de gestão. Tudo vai ser um problema de gestão. Então, você não pode deixar, na minha opinião, obviamente, de tomar determinadas iniciativas que faz parte, o poder público tem que discutir, principalmente quando é uma coisa boa, né, que tem muito mais a trazer de benefícios do que de malefícios. Você não pode deixar de implantar por conta desse receio. Mas é fundamental para que o sistema sobreviva, para que o sistema possa ser eficiente. Por exemplo, a melhorar a qualidade do serviço não é porque você vai implantar a gratuidade que você vai ter que andar em ônibus caindo nos pedaços. Pelo contrário, nós estamos discutindo a gratuidade juntamente com a melhoria da eficiência do sistema. Você ter mais ônibus disponíveis, você ter ônibus de melhor qualidade, você ter mais linhas, né? Sem superlotação, com ar-condicionado, como tem que ser. Como é em vários lugares. É o que a gente está falando aqui, buscar umas outras alternativas. Quando a gente fala de ônibus, a gente tem outros sistemas elétricos, por exemplo, de deslocamento. Tem uma série de... Nós estamos falando de transporte coletivo. Né? Os países do primeiro mundo discutem transporte coletivo desde a década de 80, quando começou a se discutir no mundo sustentabilidade de uma forma mais profunda. Começou a se discutir, por exemplo, ônibus, metrô, energia elétrica, energia renovável, sustentável, né, para você mudar essa matiz e você poder discutir sustentabilidade com profundidade. Porque sustentabilidade não significa só você manter a floresta em pé, significa você, por exemplo, poluir menos. Né, você melhorar a qualidade de vida nas cidades. Quando fala meio ambiente, você não está falando só de mata, você está falando do meio ambiente onde a gente vive, os lugares, e a cidade é um dos lugares, o lugar que a gente mais vive. Né? Deputado, agora vamos falar um pouquinho aí do que já passou. Que balanço que o senhor faz aí de 2022, encerrando o mandato? Quais foram as boas propostas que passaram aí pelo Legislativo, né, nesse final de ano, que a gente possa aí destacar? Sim, nós pegamos ainda, né, no início de 2022, muito reflexo ainda do que foi a pandemia, né, que se abateu 2 anos sobre o nosso país. Eu acho que aqui no Estado, né, nesse momento, que foi um momento de desafio diferente no nosso país, no nosso Estado, foi muito bem conduzido. Né? Aqui eu sou o deputado do PT, né, o governo do PSDB, mas a condução ela foi boa, principalmente se você analisar com a política nacional desastrosa que foi montada. Aqui o Estado teve uma condução muito forte para que você pudesse ter vacina em tempo o mais rápido possível para poder proteger a nossa população, para que você pudesse fazer com que essa vacinação ela fosse... O Mato Grosso do Sul ficou durante muito tempo sendo o estado mais eficiente, né, na aplicação. Isso evitou, aqui dentro do estado, por exemplo, que você pudesse ter um número maior de mortos. Foram implantadas políticas importantes que diminuíram o impacto negativo da pandemia, principalmente na economia, quando, por exemplo, nos reajustes que foram dados na energia elétrica, nós conseguimos fazer com que a bandeira vermelha, que teve um impacto grande, o ICMS, que impactava sobre esse aumento, ele não fosse cobrado aqui no nosso estado. Quando a questão, por exemplo, do combustível também, que sofreu durante muito tempo altas, tinha período aqui nos últimos anos, e 2022 ainda no começo era dessa maneira, que a cada 15, 20 dias você tinha aumento de combustível. Nós também conseguimos que isso impactasse menos, porque foi deixado de cobrar ICMS. O senhor é a favor desse subsídio dos combustíveis? Não, eu acho que essa discussão, você tem um pacto federativo. Inclusive, essa discussão agora ela está eminente, porque o Supremo vai ter que julgar essa ação dos estados com relação à medida provisória do governo que está saindo, que equiparou o 17% da gasolina, por exemplo, para todos os estados. Nós somos um pacto federativo, os estados têm liberdade, têm autonomia com relação a isso.
eu acho que o subsídio na área do combustível, principalmente, é uma questão que precisa ser analisada caso a caso. Você tem estados que têm matizes diferentes. Não dá para você comparar, por exemplo, o impacto que tem a venda e a produção de combustível em São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Então não dá para você equiparar uma alíquota de 17% para todo mundo, porque isso vai impactar diferentemente os estados que têm uma economia totalmente diferente. A nossa realidade para nós aqui, eu acho que continua importante que a gente possa fazer uma discussão a partir dessa questão, mas levando em consideração o nosso potencial, a nossa realidade econômica, o nosso tamanho e a nossa perspectiva de desenvolvimento, que é diferente, principalmente dos estados mais importantes e mais fortes economicamente do nosso país. Nós ainda temos mais um tempinho para terminar o nosso bate-papo, então vamos fazer aí mais uma pergunta. Como será, deputado, a partir do ano que vem aí, a postura da bancada do PT neste novo mandato, né? O governador eleito, o Eduardo Riedel, ele tem aglutinado aí apoio, tem, né, buscado trazer todo mundo para apoiá-lo nos projetos aí que vão colocar o Estado à frente, continuar com o Estado à frente de outros estados. Sim. Na questão do desenvolvimento. Como é que Sim. o PT está dentro disso? Lígia, nós vivemos um outro momento na política no Brasil. Né? A atual conjuntura levou a necessidade, por exemplo, de você discutir política sobre outros aspectos. Né? Não é oposição por oposição. Não é oposição por oposição. O PT teve muita divergência e continua tendo divergência, por exemplo, com o PSDB. Mas a divergência é dentro do campo da democracia. E nós vivemos uma ameaça, né, de ruptura da democracia que, graças a Deus, nós conseguimos fechar essa porta para o bem desse país, né, que é você romper a institucionalidade, romper a liberdade, romper a possibilidade, inclusive, de se manifestar, a liberdade de expressão concretamente, como está na Constituição. E isso disfarçado, na verdade, que seria o contrário. Veja a profundidade desse problema. Isso levou, obviamente, que todos os partidos do campo democrático, verdadeiramente, fizessem uma reflexão sobre uma necessidade de você superar essa dificuldade em primeiro momento, e depois, obviamente, você continua com as suas divergências, porque a divergência no campo democrático, ela se dá com relação a qual que é o modelo do Estado ideal. Mas ela não se dá no sentido de que nós temos que eliminar essa parte para poder fazer sobreviver só essa. Não é isso. Então, uma vez que superado esse problema, nós voltamos para a nossa visão, que não mudou as diferenças com relação a isso. Assim se deu a relação nossa com o PSDB aqui no Estado. Nós, do segundo turno, nós não fomos para o segundo turno, mas nós fizemos um movimento claro de apoio ao PSDB. O PT apoiou o PSDB no segundo turno e foi fundamental. Os 130 mil votos que o PT teve no primeiro turno, se tivesse para o capitão contrário, seria ele o governador, não seria o Riedel. O PT vai ter algum espaço foi importante, no governo foi fundamental. Estadual? Mas isso tudo foi feito e não houve nenhuma conversa prévia com relação a isso. Não foi feito nenhum acordo de participação no governo, de secretaria ou coisa desse tipo. Acho que o governador tem que ficar à vontade. Se ele achar que é importante, ele tem que conversar conosco. Como ele não conversou, porque ele está fazendo uma avaliação que não é tão importante assim. E ele tem todo o direito de fazer isso. Acho que o PT tem que manter uma postura de independência, como nós temos nos mantivemos durante os 8 anos do governo do Reinaldo Azambuja. Uma posição de independência e crítica. Projetos bons e importantes, não só vamos votar, como nós vamos defender. Projeto que nós achamos que não é bom, que não é importante, nós não vamos votar, mas também vamos buscar oferecer alternativas a esse projeto dentro da visão de mundo, dentro da visão política que nós defendemos. Bacana, deputado. Muito obrigada, então, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, e a gente espera, então, para o ano que vem, essa grande discussão sobre a possibilidade de tarifa zero no transporte coletivo. É possível. Eu tenho conversado com muita gente de municípios que já implantaram, eles falam assim, puxa, no começo a gente falava disso, as pessoas falavam, esse povo está louco. Parece utópico. Aí é engraçado que depois você pega os relatórios e os resultados, e você vê que é uma coisa extremamente importante, tem um reflexo muito positivo na população de uma maneira geral. Então, acho que nós temos que aprofundar a discussão. É o mínimo que a gente tem a fazer. Se o sistema e o serviço melhorar, sim, né? Por que não? A intenção é essa. E o ano que vem a gente pretende fazer muita audiência pública, discussão, projeto de lei, enfim, vai ter muita coisa para a gente estar discutindo o ano que vem. E só para terminar, uma coisa importante também, que eu tenho conversado com alguns integrantes da equipe de transição do governo federal,
que também já veem com muita simpatia essa proposta também. Então, nós temos a possibilidade, no próximo ano também, dentro desse fundo, ter uma composição dele, dentro da composição dele, também recursos do governo federal para isso. Eu acho que nós temos um cenário muito interessante e positivo para frente para que a gente possa implementar. É muito favorável. Vamos discutir. Obrigada, então, deputado. Obrigado, um bom Lígia. final aí de ano para o senhor. Obrigado você, a Cris, a toda a equipe aqui, o Geliel, o Anderson, a toda a equipe aqui da CBN. Prazer estar com vocês. Bom ano, bom Natal para todos os seus ouvintes, né, aqui da CBN. Um prazer estar aqui com vocês. Ano que vem estaremos acompanhando de perto todos os trabalhos de novo. Se Deus quiser. Obrigado, bom dia a todos.